Capítulo 10 da Topografia. Sun Tzu diz que a superfície da Terra apresenta uma variedade infinita de lugares. Deves fugir de uns e buscar outros. Todavia, deves conhecer todos os terrenos com perfeição. Deves evitar os que só oferecem passagens estreitas, que são cercados de escarpas ou precipícios, que não dão acesso fácil aos espaços livres de onde pode chegar reforço. Se fores o primeiro a ocupar tal terreno, bloqueia as passagens e espera o inimigo, não o persigas, a menos que ele tenha bloqueado completamente as passagens. Conhece a fundo o terreno para não engajares teu exército inoportunamente. Procura, ao contrário, um lugar onde há uma montanha suficientemente alta para te abrigar de toda surpresa, onde se pode ir e vir por vários caminhos que deves conhecer perfeitamente, onde há víveres em abundância, onde os mananciais são perenes, o ar é saudável e o terreno em si apresenta muitas vantagens. Tal lugar deve ser objeto de tua mais veemente busca. Mas, seja para apoderar-te de terreno vantajoso, seja para evitar lugares perigosos ou desfavoráveis, usa de extrema diligência, pois o inimigo tem o mesmo objetivo que tu. Se o lugar que desejas está ao alcance tanto do inimigo quanto de ti, se ele pode ocupá-lo tão facilmente quanto tu, toma a dianteira. Para tanto, marcha a noite inteira, mas interrompe a marcha ao amanhecer, se possível sobre um outeiro, para avistar ao longe. Aguarda que cheguem os comboios. Se o inimigo te atacar, enfrenta-o com brio, e poderás obter vantagem. Nunca optes por lugares de fácil acesso mas de saída extremamente difícil. Se o inimigo abandona um terreno assim, ele procura ludibriar-te. Evita avançar, mas engana-o, levantando acampamento. Se ele for imprudente a ponto de seguir-te, será obrigado a atravessar esse terreno escabroso. Quando ele tiver engajado a metade de suas tropas, ataca-o e vencerás sem muito trabalho. Uma vez acampado em terreno vantajoso, espera calmamente que o inimigo tome suas primeiras disposições e se movimente. Se o inimigo avançar, com intenção de lutar, só vais a seu encontro quando perceberes que ele não poderá retroceder facilmente. Um inimigo bem preparado, contra o qual teu ataque fracassou na primeira investida, é perigoso. Não tentes uma segunda ofensiva. Se puderes, retira-te para teu acampamento, e só saias quando tiveres certeza de que não corres perigo. Certamente o inimigo negar-se-á para te desalojar. Neutraliza todos os artifícios que ele empregar. Se teu rival te precedeu e acampou no lugar em que deverias ter acampado, isto é, no lugar mais vantajoso, não percas tempo querendo desalojar-o, mediante estratagemas comuns. Teu trabalho será inútil. Se a distância entre ambos é considerável, e os dois exércitos se equivalem, teu inimigo não morderá facilmente as iscas que lhe estenderás para atrair-o para o combate. Não percas tempo em vão. Adota, por princípio, que teu inimigo empenha-se em obter vantagens com tanta premência quanto tu. Emprega toda a tua argúcia para ludibriar-o. Sobretudo, não o ataques diretamente. Lembra que há diversos modos de enganar e ser enganado. Só te lembrarei dos 6 principais, porque são as fontes de todos os outros. O primeiro consiste na marcha das tropas. O segundo, em suas diferentes formações. O terceiro, em sua disposição em lugares pantanosos. O quarto, em sua desordem. O quinto, em seu enfraquecimento. O sexto, em sua fuga. Um general que fracassar, por desconhecer esses estratagemas, se equivoca em acusar o céu de sua infelicidade. Ele deve atribuir a si mesmo toda a culpa. Se quem comanda os exércitos negligencia conhecer a fundo as tropas que deve levar ao combate e as que deve combater, se não conhece perfeitamente o terreno onde se encontra no momento, ou nem aquele para onde vai, nem aquele onde se refugiar em caso de revés, nem aquele onde pode simular ir, sem outra intenção senão a de arrastar o inimigo, e se tampouco conhece o terreno onde pode ser forçado a parar, de uma hora para outra, se movimenta seu exército inadvertidamente, se não está informado de
Todos os movimentos do exército inimigo e dos projetos de seu comandante, se divide suas tropas sem necessidade, sem ser forçado a isso pela natureza do terreno, sem ter previsto todos os inconvenientes que poderiam resultar, ou sem ter certeza de qualquer vantagem real resultante dessa dispersão, se permite que a desordem se insinue aos poucos em seu exército, ou se, baseado em sinais incertos, se persuade com muita facilidade que a desordem reina no exército inimigo, agindo em consequência. Se o exército definha visivelmente, sem que ele providencie um remédio imediato, tal general será enganado pelos inimigos, que o ludibriarão mediante fugas planejadas, marchas dissimuladas, e por uma série de atos de que o general será a vítima. As máximas seguintes devem te orientar em todas as tuas ações. Se teu exército e o do inimigo se equivalem, é preciso que, de 10 partes das vantagens do terreno, 9 estejam de teu lado. Aplica-te a fundo, emprega todos os teus esforços e toda a tua argúcia para consegui-as. Conseguindo-as, teu inimigo será obrigado a recuar e a bater em retirada assim que apareceres. Se ele for imprudente a ponto de te atacar, tu o combaterás com a vantagem de 10 contra 1. O contrário acontecerá se, por negligência ou inaptidão, tiveres permitido que ele consiga o que te falta. Em qualquer posição que estiveres, se teus soldados forem fortes e corajosos, mas teus oficiais fracos e covardes, teu exército estará em desvantagem. Ao contrário, se a força e a coragem se concentrarem unicamente nos oficiais, ao passo que a fraqueza e a covardia dominarem o coração dos soldados, teu exército será em breve desbaratado. No primeiro caso, soldados valentes e temerários não quererão se desonrar, e buscarão aquilo que oficiais covardes e tímidos não poderiam lhes dar. No segundo, oficiais valentes e intrépidos com certeza serão desobedecidos por soldados tímidos e covardes. Se os oficiais se irritam com facilidade, se não sabem dissimular nem refrear a cólera, por qualquer motivo que seja, eles se engajarão por conta própria em ações ou em pequenos combates dos quais não se sairão com honra, porque os terão iniciado com precipitação, e não terão previsto todos os inconvenientes e todas as consequências. Algumas vezes, agirão inclusive contra a intenção expressa do general, sob diversos pretextos que tentarão tornar plausíveis. É assim que, de uma ação particular, deflagrada e nitidamente contra todas as regras, pode-se chegar a um conflito generalizado, que beneficiará o campo inimigo. Vigia tais oficiais, mantém-nos a teu lado. Por mais qualidades que tenham, eles te causarão enormes prejuízos, talvez até a perda de todo o teu exército. Se um general é pusilânime, não terá a coragem que convém a uma pessoa de seu nível, carecendo do talento essencial de incutir entusiasmo às tropas. Ele lhe solapará a coragem, quando deveria revigorá-la. Não poderá instruí-las nem prepará-las adequadamente. Desdenhará a clarividência, a coragem e a habilidade dos oficiais subalternos. Os próprios oficiais não saberão o que esperar. Tal general fará com que as tropas executem falsos movimentos, dispondo-as ora de uma forma, ora de outra, sem nenhum sistema, sem nenhum método. Hesitará em todas as circunstâncias, não se decidirá em nenhuma oportunidade, vendo em tudo motivos de temor. Então, a desordem, e uma desordem generalizada, reinará em seu exército. Se um general ignora o ponto fraco e o forte do inimigo que deve combater, se não conhece a fundo o terreno que ele ocupa no momento, nem os que pode ocupar em função das circunstâncias, talvez contraponha ao que há de melhor no exército inimigo o que há de pior no seu, ou escale suas tropas fracas contra tropas inimigas fortes, e tropas aguerridas contra tropas desprezíveis. Em virtude desse desconhecimento, talvez escolha tropas de elite para a vanguarda, ataque por onde não convém, deixe perecer, por falta de socorro, seus soldados que estão fora de combate, defenda-se inadequadamente em lugar perigoso, ceda levianamente um posto de extrema importância. Nessas ocasiões, ele contará com alguma vantagem imaginária, que será apenas efeito da astúcia do inimigo, ou então se desencorajará após um fracasso que poderia ser evitado. Desconhecendo o inimigo e o terreno, ele será perseguido sem estar preparado e será enredado. Será combatido sem quartel, dando-se por feliz se puder salvar-se fugindo. Assim,
para retomar o tema deste capítulo, um bom general deve conhecer todos os terrenos passíveis de serem o teatro da guerra, tão profundamente quanto conhece os cantos e recantos dos jardins e dos rios de sua propriedade. Repito que o conhecimento exato do terreno é um material essencial de que o general dispõe para arquitetar uma vitória tão relevante para a tranquilidade e a glória do Estado. Assim, um homem, que o berço ou os acontecimentos destinaram à dignidade de general, deve empregar todas as diligências e envidar todos os esforços para se tornar hábil nessa esfera da arte da guerra. Com o conhecimento exato do terreno, um general pode safar-se das mais críticas circunstâncias. Pode obter a ajuda que lhe falta e impedir que reforços cheguem ao inimigo ou avançar, recuar e manipular todos os seus passos, como julgar oportuno. Pode controlar os movimentos do inimigo, obrigando-o a avançar ou a bater em retirada. Pode fustigar-a sem medo de ser surpreendido. Pode importuná-la de mil maneiras, e neutralizar, a seu turno, todos os danos que ele quiser infringir. Calcular as distâncias e os graus de dificuldade do terreno é controlar a vitória. Aquele que combate com pleno conhecimento desses fatores, vencerá com certeza. Pode acabar ou prolongar a campanha, segundo julgar mais oportuno para sua glória ou para seus interesses. Contarás com a vitória se conheceres os cantos e recantos, os altos e baixos, os acessos e as saídas de todos os lugares que os dois exércitos podem ocupar, do mais próximo ao mais remoto. Com esse conhecimento, saberás como formar os diferentes destacamentos. Saberás, com toda certeza, quando será oportuno combater ou adiar a batalha. Saberás interpretar a vontade do soberano segundo as circunstâncias, quaisquer que sejam as ordens recebidas. Tu o servirás com lealdade, guiando-te por tua clarividência presente. Não contrairás nenhuma mancha que possa arranhar tua reputação, e não estarás exposto a perecer ignominiosamente por ter obedecido. Um general infeliz é sempre um general culpado. Deves ter como objetivo servir teu príncipe, obter vantagens para o Estado e a felicidade dos povos. Executa esse tríplice desiderato e terás atingido o alvo. Em qualquer terreno que estiveres, deves considerar tuas tropas como crianças que ignoram tudo e não podem dar um passo por si sós. É preciso conduzi-las. Deves olhar teus soldados, repito, como se fossem teus próprios filhos. Tu mesmo deves conduzi-los. Assim, se tiverem que enfrentar o acaso, não estarão sozinhos, e só o enfrentarão depois de ti. Se tiverem que morrer, morre com eles. Digo que deves amar todos os que estão sob teu comando como se fossem teus filhos. Entretanto, não os transforme em crianças mimadas. Eles se tornariam mimados, se não os corrigisses quando merecessem. Embora cheio de atenção, de deferência e de ternura por eles, se não os dominares, eles se mostrarão insubordinados e reticentes em acatarem tuas ordens. Em qualquer tipo de terreno que estiveres, se o conheceres a fundo, se souberes por onde deves atacar o inimigo, mas se ignorares se ele está vulnerável no momento, ou se está preparado para enfrentar-te, tuas chances de vitória reduzem-se pela metade. Se conheceres perfeitamente todos os terrenos, se souberes que os inimigos podem ser atacados, e de que lado devem sê-lo, se não tiveres indícios seguros de que tuas próprias tropas podem atacar com vantagem, ouso dizer, tuas chances de vitória reduzem-se pela metade. Se estiveres ciente do estado atual dos dois exércitos, se souberes que tuas tropas estão prontas para atacar com vantagem, que as do inimigo são inferiores em força e em número, mas se não conheceres o terreno, ignorarás se és invulnerável ao ataque, asseguro-te, tuas chances de vitória reduzem-se pela metade. Quem é verdadeiramente hábil na arte militar efetua todas as marchas sem desvantagem, todos os movimentos ordenados, todos os ataques certeiros, todas as defesas sem surpresa, todos os acampamentos com critério, todas as retiradas com sistema e método. Conhece as próprias forças e as do inimigo. Conhece perfeitamente o terreno. Portanto, repito, conhece-te a ti mesmo, conhece teu inimigo. Tua vitória jamais correrá risco. Conhece o lugar, conhece o tempo. Então, tua vitória será total. Capítulo 11. Dos 9 tipos de terrenos.
Sun Tzu diz: há 9 tipos de terrenos que podem ser usados com vantagem ou desvantagem por um ou outro exército. Lugares dispersivos, ou lugares leves, ou lugares disputados, ou lugares de reunião. Lugares cheios e unidos, ou lugares com várias saídas, ou lugares graves. Lugares deteriorados, ou lugares mortíferos. E chamo de lugares dispersivos os que se situam perto de nossas fronteiras. Tropas ociosas que permanecem muito tempo na proximidade de seus lares compõem-se de homens que têm mais vontade de perpetuar a raça do que se expor à morte. Ao primeiro sinal da aproximação dos inimigos, ou de qualquer batalha iminente, o general não saberá que decisão tomar, quando vir esse grande contingente militar se dissipar e se evaporar, como uma nuvem varrida pelos ventos. Segunda, chamo lugares leves os que, apesar de próximos das fronteiras, avançam em território inimigo. Nesses lugares é difícil fixar as tropas. Como o retorno é muito fácil, na primeira oportunidade nasce o desejo de retroceder e a inconstância e o capricho aqui vão de par. Terceira, chamo de disputados os lugares convenientes para os dois exércitos, onde tanto o inimigo quanto nós mesmos estaremos em vantagem, onde se pode instalar um acampamento cuja posição, independentemente de sua utilidade própria, pode prejudicar o adversário e impedir-lhe a visibilidade. Esses lugares podem e devem ser disputados. São terrenos-chave. Quarta, por lugares de reunião entendo aqueles onde é quase inevitável que tanto nós quanto o inimigo transitemos. São lugares onde o inimigo, tão ao alcance de suas fronteiras quanto tu das tuas, estaria em segurança em caso de infortúnio ou poderia perseguir sua boa estrela, caso de início tivesse triunfado. São lugares que comunicam com o exército inimigo e com zonas de retirada. Chamo de cheios e unidos os terrenos que, por sua configuração e suas dimensões, permitem a utilização pelos dois exércitos, mas, como estão enquistados profundamente em território inimigo, não devem te incitar a travar batalha, a menos que a necessidade ou o inimigo te obriguem. Sexta, os lugares com várias saídas são os que permitem a junção entre os diferentes estados contíguos. Esses lugares estão na encruzilhada onde os príncipes vizinhos podem aportar reforços à facção que lhes aprouver favorecer. Sétima, os lugares graves são os que, situados no interior de estados inimigos, apresentam em todas as direções cidades, fortalezas, montanhas, desfiladeiros, pântanos, pontes, campos áridos, ou outros obstáculos. Oitava, os lugares onde tudo mingua, onde uma parte do exército não consegue ver a outra nem socorrê-la, onde há lagos, atoleiros, torrentes, rios traiçoeiros, onde só se pode avançar por pequenos pelotões, com grandes esforços e muita dificuldade, são os que chamo de deteriorados. Nona, enfim, por lugares mortíferos entendo todos aqueles onde nos encontramos de tal forma fragilizados que, independente de qualquer atitude que tomarmos, sempre estamos em perigo. São lugares onde, combatendo-se, corre-se o risco de ser vencido ou, ficando-se tranquilo, corre-se o risco de sucumbir de fome ou de doença. São lugares, em suma, onde não se deve permanecer e onde só se pode sobreviver com muita dificuldade, combatendo com a força do desespero. Esses são os 9 tipos de terrenos de que queria falar-te. Aprende a conhecê-los, para evitá-los ou aproveitá-los. Quando estiveres em lugares dispersivos, controla bem tuas tropas, mas, sobretudo, jamais traves batalha, por mais favoráveis que as circunstâncias se apresentem. A vista da terra natal e a facilidade de retorno ocasionariam muitas deserções e em breve os campos estariam coalhados de desertores. Se estiveres em lugares leves, não estabeleças ali teu acampamento. Como teu exército ainda não tomou nenhuma cidade, nenhuma fortaleza, nenhum posto importante em território inimigo, e não tem na retaguarda nenhum dique que possa contê-lo, prevendo dificuldades, agruras e obstáculos para avançar, é provável que prefira o que lhe parece mais fácil ao que lhe parece difícil, e bata em retirada. Se tiveres reconhecido lugares que te parecem chave, apodera-te deles. Não permitas que o inimigo os reconheça. Emprega toda a tua diligência. Não permitas que as guarnições se separem. Esforça-te ao máximo para consolidar a posse do terreno, mas não traves combate para expulsar o inimigo. Se ele tomou a dianteira, negaceia para desalojá-lo.
Se ocupaste o terreno primeiro, não te desalojes. Com relação aos lugares de reunião, tenta preceder o inimigo. Faz com que te comuniques livremente de todos os lados, que teus cavalos, teus veículos e todos os teus equipamentos possam transitar sem perigo. Nada negligencies, na medida do possível, para conquistar a boa vontade dos povos vizinhos. Busca aliança, solicita-a, suborna, obtém-na custe o que custar. Ela te é necessária e apenas por seu intermédio teu exército poderá conseguir tudo o que necessita. Excesso de teu lado, penúria do lado inimigo. Em lugares plenos e unidos, estende-te à vontade, instala-te com largueza, faz trincheiras para colocar-te a salvo de toda surpresa, e espera tranquilamente que o tempo e as circunstâncias ditem o momento oportuno de uma grande ação. Se estiveres perto de lugares que têm várias saídas, vários acessos, conhece-os bem. Alia-te com os estados vizinhos, que nada escape a tuas pesquisas. Apodera-te de todas as rotas, não negligencies nenhuma, por mais insignificante que possa parecer, e vigia-as com muito cuidado. Se te encontrares em lugares graves, domina tudo o que te cerca, não deixes, em tua passagem, de conquistar o menor posto. Sem essa precaução, corres o risco de faltarem os víveres necessários para a manutenção de teu exército, ou de veres o inimigo em teu encalço quando menos pensares, e seres atacado por vários lados ao mesmo tempo. Se estiveres em lugares deteriorados, não tomes a dianteira, retrocede, foge o mais rápido possível. Se estiveres em lugares mortíferos, não hesites em combater, ataca o inimigo, quanto antes melhor. Assim agiam nossos guerreiros antigamente. Esses homens notáveis, hábeis e experimentados em sua arte, tinham por princípio que a maneira de atacar e de se defender não devia ser necessariamente a mesma, mas devia emanar da natureza do terreno e da posição do exército. Diziam ademais que a vanguarda e a retaguarda de um exército não devem ser comandadas da mesma forma, que é preciso combater a vanguarda e romper a retaguarda, que o muito e o pouco não concordam por muito tempo, que o forte e o fraco, quando juntos, não tardam em se desentender, que o alto e o baixo não podem ser igualmente úteis, que as tropas estreitamente unidas podem facilmente se dividir, e as divididas dificilmente se reúnem novamente. Repetiam que um exército jamais deveria se mobilizar sem estar seguro de alguma vantagem real, e quando não houvesse nada a ganhar, devia-se ficar tranquilo e proteger o acampamento. Em resumo, afirmo que toda a tua conduta militar deve calcar-se nas circunstâncias, que deves atacar ou te defender, levando em conta se o teatro da guerra se desenrola em teus domínios ou nos do inimigo. Se a guerra se faz em teu próprio país, e se o inimigo, sem ter permitido que te prepares, vem atacar-te com um exército bem ordenado, visando invadir o país, anexá-lo, ou devastá-lo, reúne prontamente o máximo de tropas, busca socorro junto aos vizinhos e aliados, apodera-te de alguns lugares que o inimigo ambiciona, e ele acederá a teus desejos. Coloca-o na defensiva, para ganhar tempo. A rapidez é a seiva da guerra. Percorre rotas imprevistas. Procura impedir que o exército inimigo seja abastecido, barra todos os seus caminhos ou, pelo menos, faz com que todos tenham emboscadas ou exijam muito esforço para serem conquistados. Os camponeses podem ser muito úteis e te servir melhor do que tuas próprias tropas, mostra-lhes que eles devem impedir que injustos saqueadores venham pilhar seus bens e sequestrar-lhes pai, mãe, mulher e filhos. Não te mantenhas somente na defensiva e envia partidários para interceptar os comboios, atormenta, fatiga, ataca em todas as frentes. Força teu injusto agressor a se arrepender de sua temeridade. Constrange-o a bater em retirada, só levando como troféu a ignomínia da derrota. Se travares a guerra em país inimigo, evita dividir tuas tropas, ou melhor, nunca as dívida. Que elas estejam sempre reunidas e solidárias. Cuida para que elas sempre estejam em lugares férteis e abundantes. Se as tropas viessem a passar fome, a miséria e as doenças causariam mais devastação do que os longos anos da espada inimiga. Obtém pacificamente todos os reforços necessários. Só empregues a força quando os outros meios tiverem sido infrutíferos. Faz com que os aldeães e os camponeses julguem interessante vir por conta própria te oferecer víveres. Mas,
repito, jamais dívidas às tropas. Todo o resto permanecendo igual, o exército que combate em terreno próprio é duplamente mais forte. Se combates em território inimigo, presta atenção nesta máxima, sobretudo se tiveres avançado em suas terras, conduz teu exército inteiro, realiza todas as operações militares no maior sigilo, torna-te inescrutável. Apenas tu deves saber o que fazer, quando chegar a hora. Às vezes podes estar reduzido a não saber aonde ir, nem para que lado recorrer. Nesse caso, não te precipites. Espera tudo do tempo e das circunstâncias. Sê inquebrantável onde estiveres. Se te engajaste inadequadamente, evita fugir. A fuga causaria tua perda. Perece em vez de recuar. Pelo menos, morrerás com bravura. Comanda com brio. Teu exército, acostumado a ignorar teus desígnios, ignora o perigo que o ameaça. Acreditará que tiveste tuas razões para agir como agiste, e combaterá com tanta disciplina e coragem como se estivesse longamente preparado para a batalha. Se triunfares, a força, a coragem e a determinação de teus soldados redobrará. Tua reputação crescerá na mesma proporção do risco incorrido. Teu exército se acreditará invencível sob teu comando. Por mais crítica que seja a situação e as circunstâncias em que te encontrares, não te desesperes. Nas ocasiões em que tudo inspira temor, nada deves temer. Quando estiveres cercado de todos os perigos, não deves temer nenhum. Quando estiveres sem nenhum recurso, deves contar com todos. Quando fores surpreendido, surpreende o inimigo. Instrui de tal forma tuas tropas que elas estejam prontas sem preparativos, que encontrem grandes vantagens onde não esperem encontrar, que, sem nenhuma ordem particular de tua parte, improvisem decisões a tomar, que, sem proibição expressa, se furtem a tudo que contraria a disciplina. Impede que se espalhem boatos falsos, corta pela raiz queixas e murmúrios, não permitas que se façam augúrios sinistros baseados em algum evento extraordinário. Se os adivinhos e os astrólogos do exército predisseram boa fortuna, acata seu oráculo. Se falam de forma obscura, interpreta bem. Se hesitam ou não dizem coisas vantajosas, não lhes deis ouvidos, ordena que se calem. Toma tuas tropas, e propicia-lhes toda a ajuda, todas as comodidades que necessitarem. Se estão exaustas, não é porque lhes apraz, se passam fome, não significa que desdenhem comer. Se se expõe à morte, não significa que detestem a vida. Se teus oficiais não desfrutam de riquezas supérfluas, não significa que desprezem os bens terrenos. Reflete seriamente em tudo isso. Depois de teres preparado teu exército e teres dado tuas ordens, se vires que as tropas negligentemente ociosas mostram-se abatidas, beirando as lágrimas, retira-as prontamente desse estado depressivo. Proporciona-lhes festas, faz com que ouçam o rufar de tambores e de outros instrumentos militares, exercita-as, faz com que façam evoluções, que mudem de lugar, leva-as a terrenos inóspitos, onde tenham que mourejar. Imita a conduta de Xuanxu e de T.S. Alcuei, muda o coração de teus soldados, acostuma-os ao trabalho, eles se fortalecerão. Em seguida, tudo lhes parecerá mais fácil. Os animais estacam quando sobrecarregados, tornam-se inúteis quando forçados. Os pássaros, ao contrário, necessitam ser forçados para renderem mais. Os homens ficam a meio termo entre uns e outros. É preciso sobrecarregá-las, mas não a ponto de vergarem. É preciso forçá-las com discernimento e medida. Se quiseres tirar o máximo de teu exército, se quiseres que ele seja invencível, faz com que se assemelhe a Shuai Zhen, uma grande serpente que se encontra no Monte Tianshan. Golpeada na cabeça, imediatamente sua cauda ataca, e revida. Golpeada na cauda, a cabeça corre, defendê-la. Golpeada no meio ou em qualquer outra parte do corpo, tanto a cabeça quanto a cauda atacam. Um exército pode imitar semelhante coordenação? Afirmo que pode e deve. Alguns soldados do reino de Wu faziam a travessia de um rio ao mesmo tempo que soldados inimigos do reino de Yui. Um vento impetuoso soprou e virou os barcos. Todos teriam perecido, se não tivessem se ajudado mutuamente.
Eles esqueceram que eram inimigos, ao contrário, agiram como se fossem amigos ternos e sinceros. Eles se ajudaram, como a mão direita coopera com a esquerda. Recordo esse fato histórico para que entendas que os diferentes destacamentos de teu exército devem se auxiliar mutuamente, mas ainda que é preciso que socorras teus aliados, que socorras inclusive os povos vencidos que necessitarem, pois, se eles se submeteram, é porque não puderam fazer de modo diferente, se o soberano deles te declarou guerra, eles não são culpados. Sê prestativo, chegará a tua vez de ser recompensado. Em qualquer país onde estiveres, independente do terreno que ocupares, se em teu exército há estrangeiros, ou se, entre os povos vencidos, tiveres escolhido soldados para aumentar o contingente de tuas tropas, não permitas que nos corpos que integram eles sejam os mais fortes ou a maioria. Quando se prendem vários cavalos em uma mesma estaca, deve-se evitar colocar juntos os indomitos, ou colocá-las com outros em menor número. Eles semeariam a desordem. Uma vez domesticados, imitarão facilmente os companheiros. Em qualquer posição que estiveres, se teu exército é inferior ao do inimigo, unicamente por tua conduta, se ela for adequada, podes conquistar a vitória. Não basta contar com cavalos mancos ou carros enlameados. O que adiantaria estar em vantagem se não soubesses tirar partido de tua posição? Para que servem a bravura sem a prudência, ou a coragem sem a astúcia? Um bom general tira partido de tudo, e só é capaz disso porque age com o maior sigilo, conserva o sangue frio e comanda com retidão, mas de tal forma que fascina os olhos, mas engana os ouvidos de seu exército. Se seus próprios soldados ignoram-lhe os projetos, como os inimigos poderiam desvendá-los? Um general hábil sabe que suas tropas ignoram o que devem fazer, bem como as ordens que receberão. Se os acontecimentos mudam, ele altera os planos. Se seus métodos e seu sistema apresentam inconvenientes, ele os corrige a contento. Um general hábil sabe antecipadamente tudo o que deve fazer. Qualquer outra pessoa, além dele, deve ignorar tais projetos. Essa era a prática dos antigos guerreiros que mais se distinguiram na arte sublime do comando. Se queriam tomar de assalto uma cidade, só falavam quando estavam aos pés das muralhas. Eram os primeiros a escalar, todos os seguiam. Quando já estavam alojados sobre a muralha, ordenavam que as escadas fossem rompidas. Mesmo em território aliado, reduplicavam a atenção e o sigilo. Em toda a parte, conduziam seus exércitos como um pastor conduz seu rebanho. Conduziam-nos onde lhes aprazia, fazendo-os ir e vir sem murmúrio, sem que um único soldado se rebelasse. A principal ciência de um general consiste em conhecer perfeitamente os 9 tipos de terrenos, a fim de efetuar adequadamente as 9 mudanças. Toda a arte consiste em saber instalar e retirar as tropas de acordo com os terrenos e as circunstâncias, a trabalhar eficazmente para dissimular as próprias intenções e descobrir as do inimigo, a ter por princípio que tropas bem avançadas em território inimigo tornam-se solidárias, mas se dispersam facilmente, quando permanecem nas fronteiras, que elas já conseguiram meia vitória quando se apossaram de todos os acessos e de todas as saídas, tanto do lugar onde devem acampar quanto das imediações do campo inimigo, que é um começo de vitória estar acampado em terreno vasto, espaçoso e aberto de todos os lados, mas já é quase ter vencido quando se apossaram de todos os pequenos postos, de todos os caminhos, de todos os vilarejos em terras inimigas, e mediante sua civilidade, conquistaram o respeito dos que desejam vencer, ou dos vencidos. Instruído pela experiência e por minhas próprias reflexões, tentei, quando comandava os exércitos, praticar tudo o que te recomendo aqui. Quando estava em lugares dispersivos, trabalhava para a união dos corações e para a uniformidade dos sentimentos. Quando estava em lugares leves, reunia meus homens e os ocupava utilmente. Quando estava em lugares disputados, tentava me apoderar do terreno, quando possível. Se o inimigo me tivesse precedido, usava de todos os subterfúgios para desalojá-lo. Quando estava em lugares de reunião, observava com extrema vigilância, e espreitava o inimigo. Em terreno pleno e unido, me instalava à vontade e impedia que o inimigo se instalasse.
Em lugares de várias saídas, quando não conseguia ocupar todas elas, eu ficava de sobreaviso, observava o inimigo, não o perdia de vista. Em lugares graves, alimentava bem a tropa, era pródigo em ternura. Em lugares deteriorados, tentava sair do embaraço, seja fazendo desvios, seja preenchendo os vazios. Enfim, em lugares mortíferos, fazia com que o inimigo acreditasse que eu não poderia escapar. As tropas bem disciplinadas resistem quando estão cercadas, reduplicam esforços em situações extremas, afrontam o perigo sem temor, batem-se até a morte quando não há alternativa, e obedecem cegamente. Se és que tu comandas não são dessa estirpe, a culpa é tua. Não mereces comandá-las. Se ignoras os planos dos estados vizinhos, não poderás preparar tuas alianças no momento oportuno, se não sabes qual é o contingente inimigo que deves combater, se não conheces seu ponto forte e fraco, não te prepararás nem tomarás as providências necessárias para comandar teu exército. Não mereces comandar. Se ignoras onde há montanhas e colinas, lugares secos ou úmidos, lugares escarpados ou pantanosos, lugares cheios de desfiladeiros ou de perigos, não poderás dar ordens convenientes, não saberás conduzir teu exército. És indigno de comandar. Se não conheces todos os caminhos, se não tens cuidado de te cercar de guias seguras e fiéis para te conduzir pelas estradas desconhecidas, não atingirás aquilo que te propões, serás vítima das inimigas. Não mereces comandar. Quando um rei hegemônico ataca um estado poderoso, ele impede que a inimiga se concentre. Intimida-a e intercepta os reforços das aliadas. Então, deduz-se que a rei hegemônico não combate alianças poderosas de estados e não encoraja o poder de outros estados. Ele se apoia, para a consecução de seus fins, na capacidade de intimidar as adversárias. Assim, ele pode tomar as cidades inimigas e derrubar o estado inimiga. Se não conheces a arte das alianças, tuas tropas não poderão valer-se da força dos vassalos e feudatárias. Quando estes tinham que enfrentar algum grande príncipe, uniam-se, tentavam perturbar todo o universo, colocavam em seu campo a maior número possível de soldados, procuravam sobretudo conquistar a amizade de seus vizinhas, pagando-a bem caro, se preciso fosse. Não davam ao inimigo tempo de se preparar, ainda menos de recorrer aos aliados e reunir todas as suas forças. Atacavam o inimigo despreparado. Assim, se sitiavam uma cidade, com certeza dominavam. Se queriam conquistar uma província, realizavam seu intento. Por mais vantagens que já tivessem conseguido, não dormiam sobre os louros da vitória. Jamais permitiam que a ócio ou a devassidão enfraquecessem o exército. Mantinham uma estrita disciplina, punindo severamente, sempre que necessário. Recompensavam com prodigalidade, quando as ocasiões a exigiam. Além das leis ordinárias da guerra, promulgavam outras, em função da tempo e da lugar. Queres vencer? Toma por modelo a conduta que acaba de traçar. Considera teu exército como se fosse um único homem que tivesses que conduzir. Não reveles jamais teu móbil. Alardeia todas as vantagens, mas oculta cuidadosamente a menor perda. Toma todas as decisões no maior sigilo. Coloca-os numa situação perigosa e eles sobreviverão, pois um exército que combate num campo de morte poderá transformar o revés em vitória. Recompensa, sem seguires normas rotineiras, publica ordens sem levar em conta as precedentes, assim poderás te servir da exército inteiro como de um único homem. Vislumbra todas as providências da inimiga, toma medidas eficazes para atingir o general inimigo. O general estando morto, só combaterás contra rebeldes. O nó das operações militares depende de tua faculdade de simular que acatas o desejo do inimigo. Jamais dívidas tuas forças, a concentração te permite matar o general inimigo, mesmo a uma grande distância. Essa é uma forma engenhosa de atingires teu objetivo. Quando o inimigo te oferecer uma oportunidade, aproveita rapidamente a vantagem, toma a dianteira, apropriando-te de algo relevante para ele, e avança segundo um plano fixado em segredo.
A doutrina da guerra consiste em acompanhar a situação do inimigo, a fim de decidir a batalha. Assim que teu exército tiver cruzado as fronteiras, bloqueia as estradas, inutiliza as instruções que estiverem em tuas mãos e impede a circulação de notícias. Rompe as relações com os inimigos, reúne teu conselho e exorta-o a executar o plano traçado. Em seguida, ataca o inimigo. Antes de começar a campanha, sê como uma jovem que não sai de casa, ela ocupa-se das tarefas caseiras, cuida de tudo, vê tudo, ouve tudo, mas aparentemente não se intromete em nada. Uma vez a campanha começada, imita a rapidez de uma lebre que, perseguida pelos caçadores, tenta, por 1000 desvios, refugiar-se, com toda a segurança, em seu covil,